Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tilpcast, o seu podcast do mundo imobiliário. Eu sou o Nicolas Tilp e aqui comigo tenho o... Jonas Tilp, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que parece que está no nosso nome também, né? Combina com a gente, né? Combina com a gente, desenvolvimento imobiliário. O que é desenvolvimento imobiliário, Nicolas? Desenvolvimento imobiliário pode ser um termo muito abrangente. Aqui na nossa atuação, efetivamente, é ajudar a planejar, ajudar a entender um patrimônio imobiliário e saber como potencializar o que aquele imóvel pode te entregar, né? Então vamos mergulhar um pouquinho, talvez, nas dores que muitas famílias têm, né? Vamos falar de famílias empreendedoras. No geral, elas ganham os seus recursos através de uma indústria, através de um comércio, através de uma prestação de serviço. Obviamente que recursos acumulados, boa parte desses recursos acumulados ao longo dos anos, eles são investidos em patrimônios imobiliários, né? Esse patrimônio imobiliário às vezes é um terreno, às vezes é um terreno com uma casa, um apartamento, uma fazenda, enfim, diferentes salas comerciais também são diferentes formas de você investir. E, obviamente, à medida que você acumula um patrimônio imobiliário, sempre surge aquela dúvida, né? Será que eu estou tendo uma boa rentabilidade com o meu patrimônio imobiliário? E muitas vezes a resposta é não, né? É. Se a gente pega algumas famílias com grandes patrimônios imobiliários, muitas vezes quando tu vai avaliar, eles têm diversas áreas completamente desocupadas e gerando mais custo com IPTU, com taxas, com manutenção daquilo, do que efetivamente trazendo alguma renda que seria muito possível, né? Muitos investidores às vezes acabam comprando, né, a oportunidade de ter um apartamento e nunca equipam esse apartamento para que ele possa de fato ser usado, né? Gerando às vezes uma renda de aluguel, né? E obviamente que uma renda de aluguel contribui com o pagamento, né? Então, muitas pessoas, né, ou famílias, vamos colocar assim, ao invés de contraírem, né, um ativo que pode gerar uma renda, eles contraem um passivo que vai gerar uma despesa. E até tá tudo bem, né? Se ele é um passivo, mas ele é usado, até faz sentido. Mas chega num ponto que as famílias não conseguem mais usar e acompanhar tudo que elas têm de patrimônio imobiliário, né? Há muito tempo atrás, um amigo meu ele fez o seguinte comentário, né? Que quando você fala do lugar que você vai morar, ali você pode se permitir a não fazer contas, porque você está criando o ambiente, o teu habitat. Então, assim, ali você pode se dar ao luxo de fazer exageros. Ponto. Sim. Dali em diante a história muda, né? Se você vai adquirir o segundo, o terceiro imóvel, né? Por que não fazer dele um caminho de renda, né? Ou principalmente, né? Às vezes você adquiriu ou recebeu de herança uma área grande, né? Que às vezes era, sei lá, uma antiga fazenda. E obviamente que à medida que as cidades vão crescendo, vão se desenvolvendo, a urbanização chega perto dessas áreas que antes eram rurais e obviamente que elas podem ser reclassificadas para o uso urbano. Sim, é verdade. E aí passa porque a gente fala de desenvolvimento urbano. Só que sabe o que acontece, Nicolas? É nessa hora que as famílias congelam. Elas têm todas as dúvidas do mundo e elas não sabem o que fazer com o imóvel, ou às vezes, né? Como não é só um decidindo, são vários irmãos às vezes decidindo. Cada um quer uma coisa. Cada um quer uma coisa e como cada um quer alguma coisa, ninguém faz nada. Sim. E aí, quando ninguém faz nada, aquilo deixa de ser uma oportunidade de ser um ativo que se reverte em receita para ser um passivo que todo mês contribui com despesas para que aquele grupo possa estar aportando. Será que o que eu estou falando aqui faz sentido para alguém que está nos ouvindo? Eu imagino que faça para alguns, né? Então, se faz sentido, deixa eu fazer uma outra comparação, né? Certamente você já ouviu falar de consultores financeiros. Sim, exatamente. Tem grandes empresas que são consultoras financeiras. Bancos, né? Inclusive. Banco, a gente pode falar PX, aliás, XP, XP. né? Pode falar Warren, que também tem aqui em Joinville. Sim. São empresas que orientam investimentos financeiros, entre tantas outras. Sim. Agora, tu já ouviu falar de consultor patrimonial? Acho que esse é mais raro. Bem raro, né? Eu confesso que eu tenho que pensar bastante e eu lembro de um. A Tilp, Desenvolvimento Imobiliário, também tem isso no seu portfólio. É verdade.
E, modéstia à parte, a gente consegue entregar alguns trabalhos muito interessantes e que trazem valorização e potencial para os imóveis, né? Vamos dar uma passadinha num case que a gente entregou recentemente, Nicolas? Vamos. Obviamente que a gente aqui não pode estar falando o nome, né? Até por uma questão de respeito ao cliente, mas a gente pode contar o case de uma forma generalizada, não pode? Com certeza. Muito bem. Falamos aí, patrimônio ele pode ser uma oportunidade ou uma dor de cabeça, né? Esse é um case familiar, ou seja, é uma família que ganhou dinheiro com o processo industrial, acabou se tornando, com o passar do tempo, proprietária de um imóvel relativamente bem localizado, né? Até porque, de novo, na região que eles estão, e de novo, é importante dizer, gente, nós não nos limitamos aqui a falar de Joinville, de Santa Catarina. A gente, por conhecer esse mercado, a gente pode mergulhar mundo afora, né? Estamos até com projetos no Paraguai nesse momento, né? Já fizemos projetos no Nordeste, mas esse caso foi super interessante. Por quê, Nicolas? Ele é um terreno que a família tem muito apreço, porque ele é o imóvel onde está localizada efetivamente a empresa deles. Mas ele é um imóvel que a empresa já ocupava mais espaço, com todos os processos de industrialização e evolução dessa questão. Eles acabaram ficando com uma boa parcela do imóvel sobrando, efetivamente. Então, eles têm hoje lá, super bem localizado na beira de uma rodovia, uma grande área sobrando e que não tem o seu potencial sendo utilizado, né? Aproveitado. E o detalhe, né? Esta área, ela pode-se dizer assim, ela não tem uma comunicação muito fácil com a cidade, né? Num primeiro momento. No entanto, essa questão de ter uma rodovia passando na frente, ela gera algumas expectativas. E aí que a gente começa o nosso trabalho, né? Que efetivamente primeiro, o que a gente faz? Primeiro, estudar as possibilidades, né? Então, uma vez que a gente começa um trabalho de desenvolvimento imobiliário, a gente vai até lá para analisar as possibilidades que aquele imóvel pode ter. Então, entender se faz sentido virar galpão, se faz sentido virar loja, se faz sentido colocar um prédio. Se Enfim, faz sentido primeiro, manter ou vender, né? Se faz sentido manter ou vender também, acho que é uma boa questão. Primeiro, a gente abre o leque inteiro de possibilidades que a gente tem para aquele imóvel, né? Uhum. E aí depois, o que a gente faz? A gente já falou, a questão da localização, ela é fundamental, né? Então, quando a gente olha um imóvel, a gente costuma caminhar, né, e ver os encaminhamentos que eles têm ao longo das rodovias, das avenidas, das ruas, né? Com quem ele se comunica, qual que é o tipo de público que está ali no entorno, quem, obviamente, está circulando na frente desse imóvel. E aí eu acho que tem essa questão interessante de, muitas vezes, quando tu vai fazer uma análise dessa, o tratamento é com raios de influência. Isso. Mas ali, por exemplo, nesse caso específico, eles estão com o imóvel deles muito próximo de um rio. A comunicação se tu pega um raio de influência, vai dizer que aquele imóvel deles ali influencia muito em tudo que está do outro lado do rio. Mas quando tu pega o caminhamento efetivamente por onde tu consegue chegar naquele imóvel, as pontes para atravessar para o outro lado, elas estão a 5, 6 quilômetros de distância. Então, aquele imóvel, por mais que esteja enxergando o outro lado do rio ali de perto, vendo a cidade, ele acaba não se comunicando quase nada com o que está efetivamente do outro lado do rio. Por conta dessa distância que por onde tu consegue chegar no imóvel efetivamente caminhando, ou efetivamente por transporte, né? E qual que é o perfil que a gente desenha nesse momento? Aí a gente trabalha com as isócronas, que são efetivamente os raios de, enfim, podem ser traçados a depender do projeto, né? 3, 5, 10 quilômetros, que são os raios de influência daquele terreno, porque daí as isócronas elas funcionam por caminhamentos pelas rodovias, efetivamente, ou pelas ruas. Então, eu consigo traçar uma forma geométrica, geralmente não muito linear, mas que represente efetivamente onde é que eu consigo, a partir do meu imóvel, atingir em 3 quilômetros, em 5 quilômetros. E essa é uma ferramenta muito interessante, porque a gente consegue, dessa maneira, pensar em não fazer mais do mesmo, né? Avaliar o que tem ali perto, o que tem na região. Se a região já tem, nessa linha, 5 postos de gasolina,
não tem nem por que eu pensar em colocar mais um posto de gasolina ali no meio e ser mais do mesmo. A gente consegue efetivamente avaliar o que faz sentido e o que pode ser diferente ali, né? E tanto o que faz sentido como o que pode ser diferente, é fundamental que a gente possa também olhar a questão de legislação, né? Porque, de novo, muita gente sai correndo atrás de uma ideia, e eu já vi gente perder dinheiro dessa forma, investe, sei lá, colocando um galpão onde ainda é uma área rural. Sim. Né? E aí, o que faz? Você até pode conseguir autorização para construir o galpão numa área rural, por várias legislações municipais aí. No entanto, o teu uso está condicionado ao rural. Então, você Sim. pode guardar saco de arroz, de feijão, de semente, Botar trator, entendeu? No galpão de uso rural. Agora, fazer a instalação de atividades industriais ali é uma coisa que não acontece. Então, legislação, fundamental olhar o que eu posso, pela legislação, colocar na localização desse imóvel. Quando a gente avalia a legislação efetivamente, a gente consegue entender a grande maioria das cidades. Tem zoneamentos bem definidos, principalmente cidades um pouco mais estruturadas. Elas têm zoneamentos definidos de o que é área residencial, o que é o centro da cidade, o que é área industrial, o que é área rural. Então, a gente acaba já começando uma limitação por ali, até porque é importante que as cidades tenham esse desenho, para não acontecer do lado de um residencial vertical se instalar uma indústria poluente ou uma indústria que deveria estar numa área destinada para isso. Então, o zoneamento ele é muito importante e ele começa a ajudar a delimitar e desenhar o que vai se desenvolver em cada região de uma cidade. Além disso, vem toda a questão de legislação de quanto do imóvel eu posso aproveitar, o que eu posso fazer ali em cima, até que altura eu posso construir, quanto eu posso ocupar, quanto eu posso utilizar efetivamente do terreno, qual é o meu potencial construtivo ali. Então, tem todos esses itens que também têm que ser levados em consideração para uma compra ou um planejamento não serem completamente furados e diferentes do que a legislação te permite, né? Interessante, né? Até aqui a gente navegou entre coisas que podem e não podem, né? Isso tudo é empilhado e a hora que vira essa pilha a gente marca uma apresentação, nesse caso com a família proprietária, para poder passar tudo isso com ela, né? Então, assim, o mais bacana desse projeto, né, de consultoria de uso patrimonial é que ele não é algo entregue, pronto, está aqui e vai fazer, né? Ele é algo construído com a família dentro das vontades da família. Porque, assim, independente de qualquer coisa, você tem que seguir a proposta que esteja de acordo com os interesses daquela família, né? O que mais se adequa. Dentro de todas as possibilidades que tem, sei lá, a gente consegue elencar 5 possibilidades. Essas 5 possibilidades, elas são apresentadas para essa família empreendedora para que ela possa ver aquilo que mais combina com ela. Né? E essas reuniões são muito bacanas porque, cara, as ideias surgem, as perguntas vêm. Se a gente precisa voltar atrás em algum ponto, a gente volta. Se precisa justificar algum outro ponto, a gente tem condição de fazer essa justificativa. E no final parece que a gente limpou a mesa toda, ela ficou limpinha e consegue ter poucos papéis para exercer alguma coisa. Sobrando, né? Depois de serem balançados, né? E o legal dessas apresentações, eu acho que é essa conexão que se cria com as famílias que a gente vem atendendo, né? Então, a gente criar esses momentos de apresentação e criar esses momentos de não chegar com uma ideia pronta e dizer é isso que vocês têm que fazer, eu acho que isso também vale muito, de a gente realmente debater com a família sobre as diversas possibilidades, entender o que é a realidade deles, muitas vezes, temos dinheiro para investir, não temos dinheiro para investir, mas é sobre essa conexão com as pessoas e sobre essa proximidade que a gente pode ter das famílias que a gente está trabalhando, né? Eu acho que isso vale muito. Isso é muito legal, né? Porque, assim, às vezes a família não vai ter capacidade de investimento, mas ela está com um patrimônio que está maduro, né? Podendo receber alguma coisa naquele momento. Nessa história, o nosso histórico, né? O nosso relacionamento com o mercado, que vem desde 1995, a gente conhece um pouquinho de gente, né? Você já está conhecendo bastante gente, mas eu já trago aqui na minha bagagem, na minha barba começando a ficar mais branca cada dia que passa, muito relacionamento. E a gente tem relacionamento com investidores,
que podem, eventualmente, diante de um projeto que se mostra sustentável e lucrativo, né, justificado por uma planilha, também participar desta oportunidade. Então, em alguns casos, a gente consegue fazer aproximação. Em alguns casos, às vezes, para a família não faz sentido nenhum, talvez ali seja o momento dela dispor do imóvel e aproveitar o recurso que vem, embora esse recurso que está vindo agora, ele poderia ter um potencial maior, mas ela resolve realizar aqui, recebe o dela e vai fazer o que lhe agrada. Né? Sim. E está tudo bem também. E está tudo bem também, porque é uma questão de tempo, sinergia e afinidade. Né? Sim. Eu acho que vale também comentar que nos diversos projetos que a gente já entregou, as soluções elas são muito diferentes de um imóvel para o outro, de um projeto para o outro. Por mais que a gente goste de algumas coisas, às vezes o que a gente gosta e o que a gente faria não é exatamente o que o cliente faria. Então, esse processo de desenhar efetivamente, estudar a região, a localização e também a família, acaba criando soluções cada vez diferentes e cada vez personalizadas para cada um, né? Detalhe também é que o projeto não termina nessa primeira apresentação. Isso, né? Exatamente. A partir desta apresentação, a gente volta com o que ficou em pé das opções e transforma isso numa planilha. Numa planilha que vai contemplar os custos de construção, de investimento, obviamente as despesas que vão ser admitidas para você criar uma estrutura mínima para fazer esse desenvolvimento imobiliário. E, com isso, você consegue ter números para sustentar uma e outra ideia. Quando a gente terminou essa parte, o que vem? Aí vem uma segunda apresentação, né? De apresentar esses números para a família, porque, de novo, uma coisa é a ideia que ficou em pé lá na primeira oportunidade de, ok, isso faria sentido. Mas isso faz sentido financeiramente? É um aporte que faz sentido para o retorno que ele vai dar? Então, aí a gente começa a chegar mais próximo da realidade com esse desenho de planilha, de saber custos, saber rendimentos, quando isso vai ter um retorno sobre o que tu investiu. Então, a gente acaba criando mais corpo e mais estrutura para aquilo ali. E quando a gente apresenta essa segunda etapa, muitas vezes algumas ideias caem por terra, de, não... Aquela ideia que parecia imbatível. Parecia imbatível, financeiramente ela não se pagou. Então, Sim. ok, fica para outra oportunidade. Vamos trabalhar com o que faz sentido financeiramente também, né? E é importante dizer que quando a gente faz um trabalho desse, a gente se coloca como se fosse parte da família, como se o patrimônio e o recurso fosse nosso. Se nós não estivermos convencidos, né, como é que a gente vai convencer alguém? Então, diante disso, a gente vai trazendo a possibilidade e caminhando juntos com essa família. Chegou numa parte que está definido o que faz sentido, a gente começa a trabalhar no que a gente chama de pré-layout. E o que é um pré-layout, Nicolas? Efetivamente colocar aquela ideia que, depois de balançada agora financeiramente, a ideia que ficou de pé, a gente desenha em cima do imóvel efetivamente. Então... vou fazer galpões, ou vou fazer lojas, ou vou fazer um prédio, a gente começa a estruturar essas massas dentro do espaço. Isso quando a gente está trabalhando projetos de terrenos, efetivamente, né? O desenvolvimento pode atender outras coisas também. Mas nesses casos de terrenos, a gente começa a posicionar as massas, posicionar as estruturas de rua. E, de novo, ele é um pré-projeto, né? Ele é para ver o que cabe para a gente conseguir viabilizar essa ideia e colocar essa ideia para rodar. Depois vem todos os outros trabalhos necessários, mas é desenhar a ideia e ver o que cabe ali dentro. Sim, e o detalhe, né? Os imóveis, né? Por mais que você possa dizer, vocês têm uma fórmula pronta, não. Porque cada imóvel ele tem um histórico e uma vocação, ele tem um número de coisas que podem dar certo e um grande número de coisas que podem dar errado, dependendo do grau de maturidade desse imóvel, da localização dele, da aderência dele, da capacidade de investimento que vai ser feito. Né? Então, às vezes, é fácil você escolher a ideia errada para um imóvel. Então, cada imóvel vai ter a sua história e a sua escolha. É verdade. E aí, né, esse projeto finalizado, apresentado novamente para a família, eles finalizam, então, com uma ideia estruturada,
uma planilha que mostre o que faz sentido e o que não faz, e já um processo de como fazer aquilo efetivamente acontecer. Porque de nada adianta desenhar todo um projeto como esse se ele for para o fundo da gaveta e for esquecido, né? E tem um passinho antes, né? Vamos falar do case que a gente acabou de entregar, que nos deixou muito orgulhoso também e nos deixou com vontade de fazer parte do negócio ou de fazer igual, né? Imagine que no caso dessa família, o desenho foi fazer investimento de galpões menores, né? Então nós estamos falando de galpões de 750 metros, com investimento de 2 galpões iniciais, passados 4 anos da rentabilidade do aluguel destes 2 galpões iniciais, você tem recurso suficiente para construir um terceiro galpão. Passados mais 3 anos da soma do rendimento do aluguel desses 3 galpões, você tem recurso para fazer mais um galpão, e aí já são 4 galpões. Com a receita desses 4 galpões, em 2 anos, você consegue construir mais um galpão, aí já são 5. Com a receita dos 5, a cada ano você consegue construir mais um galpão. E no final de 13 anos, com o investimento de só 2 galpões, você vai ter 11 galpões ocupando o espaço dentro do imóvel, que obviamente vai estar configurado, uma coisa importante que a gente acabou não dizendo, né? Não adianta você pegar e encher o imóvel com o potencial dele. Você tem que entender o que vai se instalar ali, quantas pessoas vão circular ali, qual que é o perfil e a capacidade econômica dessas pessoas, porque em cima disso você vai definir áreas de estacionamento, de que forma o transporte coletivo chega, como ele se integra, como você acessa o empreendimento, o que mais o empreendimento pode oferecer. E o bacana foi ver assim, o depoimento depois do patriarca da família dizendo assim, eu queria que vocês tivessem aparecido há 10 anos atrás aqui, porque eu já não teria investido em algumas outras coisas, né? Sim, já estaria vivendo só da renda desses galpões, né? Porque a mágica é que depois, ali naquele caso deles, depois de construídos os 11 galpões, eles recebem anualmente, com receita de aluguel, o valor que eles investiram lá nos 2 primeiros. Inicialmente, né? É verdade, o valor ficou o mesmo praticamente. O valor ficou o mesmo praticamente, assim, por coincidência, né? Uhum. Mas o valor que eles colocaram lá no começo é o valor que eles vão receber anualmente com renda de locação. Enfim, se tiver outros imóveis, podem continuar fazendo isso. E cá para nós, né? Ficou uma baita aposentadoria para toda a família. Eu garanto que aposentava muito bem todo mundo que estava naquela sala. Dá para viajar bastante com aqueles recursos. Eles inclusive falaram no final que a hora que tiver com tudo isso construindo, essa renda vindo, fecha aqui a empresa. Fecha a parte da indústria e vai adiante. E vai adiante, né? Deixa esse imóvel só para renda. Muito bem. Gente, isso é um pouquinho do que a Tilp pode fazer, né, por você ou pela sua família. O grande desafio desse processo todo, né, Nicolas, é assim, as famílias em geral, principalmente as famílias empreendedoras, elas estão mergulhadas num mundo que é o mundo de gerar os recursos da forma como sempre foi gerado, seja dentro da indústria, do comércio ou do serviço. Dar este passo para começar a trabalhar todo o imobiliário, né? Todo o acervo imobiliário que já foi acumulado ao longo dos anos, como uma forma de guardar dinheiro para gerações futuras, não é um passo fácil. Precisa de planejamento e precisa principalmente de provocação e, digo mais, precisa ter um dono, né? Então, assim, talvez é mandatório que alguém da família seja, a partir disso, responsabilizado por construir e trabalhar dentro desse planejamento. Porque um planejamento ele só se torna realidade à medida que a gente dá os primeiros passos. É verdade. E alguém da família precisa ter essa responsabilidade. A gente pode ajudar, mas alguém precisa estar lá o tempo inteiro, toda semana levantando o braço, dizendo, e aquele projeto, vamos fazer acontecer? Porque só assim... E uma coisa que a gente traz no nosso portfólio, né? Nós gostamos de viajar mundo e entender as coisas que estão acontecendo e que são tendência, né? Às vezes são coisas que você viu lá fora e que você entende que o Brasil agora está numa maturidade para receber um projeto assim. Às vezes são coisas que você viu num bairro e entende que pode ser aplicado em outro bairro, em outra cidade relativamente próxima, porque a foto do futuro, às vezes, pode ser tirada numa cidade vizinha, né? E aí você olha e aplica numa cidade que ainda está em desenvolvimento e aquilo pode ser a preconização de muita certeza. Sim.
preconização de muita certeza vem como? Através de uma planilha bem estruturada. E a gente entrega essa planilha para que a família empreendedora possa brincar dentro dela, encontrar seus números, trabalhar a sua forma de agir. Obviamente que se precisar, a gente ainda passa um checklist, né? A gente ainda consegue ajudar nesse processo, né, de quais os próximos passos, porque isso é uma coisa muito relevante, né? A família que cresceu dentro da indústria, ou enfim, fez a sua riqueza não com o patrimônio imobiliário, ela não tem aquilo no DNA dela, efetivamente, de trabalhar com o imobiliário, de saber o que fazer e o como fazer. Então, essa é uma parte muito relevante que a gente consegue ajudar também em dizer o que fazer e como fazer efetivamente, quais os passos para fazer aquilo ali acontecer. Então, mais do que fazer um planejamento, é ajudar também a organizar essa execução para que aquele projeto saia do papel, né? E, gente, a gente é entusiasta para fazer isso por você também, né? Se essa história que a gente contou do sucesso de você investir pouco e colher muito para o futuro, só usando um pequeno potencial do imóvel, faz sentido para alguém que você conhece ou faz sentido para você, pode contar com a Tilp Desenvolvimento Imobiliário. Nós estamos aqui nesse podcast trazendo sempre novidades do mercado imobiliário. Fique ligado conosco porque você sempre vai aprender alguma coisa que faz sentido, né? Faz sentido talvez não para o teu agora, mas pode fazer sentido para o teu amanhã. Fique com a gente, aprenda um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário. Afinal de contas, né? O mercado imobiliário é um cofre para o futuro, né? E o futuro você quer ter tranquilidade, estabilidade e segurança. E a gente pode contribuir muito com isso, sendo um consultor patrimonial para a sua família. É isso aí. Um abraço. E a gente espera você no próximo Tilpcast.